Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês que o Bolsonaro deu uma entrevista para uma revista gigante dos Estados Unidos e se humilhou, disse que já espera pela Polícia Federal na sua casa qualquer dia desse aí às 6 da manhã, batendo por lá, e confessou algo sem querer, foi um ato falho. O que é isso, hein, Bolsonaro? Eu vou trazer para vocês detalhes aqui do 8 de janeiro, hein? E falarei também que o Ministério Público denunciou a gestão do Ricardo Nunes em São Paulo por suspeita de fraude em concessão de imóveis que deveriam ser feitas para famílias de baixa renda. E tem imóveis lá na Faria Lima, que é um dos metros quadrados mais caros aí de São Paulo. É inacreditável. Vou trazer tudo, só que antes quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha. Opa, não estou inscrito ainda. Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha pra cima. Se não gostar, faz parte. Manda o joinha pra baixo. Comenta, compartilha. Vamos espalhar e trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos aqui, né, antes de partir para a denúncia contra a gestão do Nunes, vamos conferir aqui o chiliquinho do Bolsonaro na imprensa internacional. Vai dizer aqui que o ex-presidente Bolsonaro afirmou em entrevista publicada nesta quinta pela revista americana Bloomberg que está preparado para acordar de manhã cedo com a Polícia Federal em sua casa. Disse ele: durmo bem, mas já estou preparado para ouvir a campainha tocar às 6 da manhã. É a Polícia Federal, disse o Bolsonaro. Só que ele está preparado para acordar na cadeia? É uma curiosidade, né? Podia ter perguntado para ele. Bolsonaro, vai lembrar que a matéria, foi indiciado pela PF nas apurações da trama do golpe por suposta fraude no cartão de vacinação. Suposta fraude? A fraude aconteceu. Esse aqui não tem nada de suposta mais não. Para viajar aos Estados Unidos e pelas joias da Arábia Saudita. A mais recente ocorreu em novembro do ano passado, quando a corporação o indiciou por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Durante a entrevista, o ex-presidente ainda afirmou que muito do que acontece com ele ocorreu também com Trump, que voltou a governar os Estados Unidos, e disse: eu fui esfaqueado aqui, ele levou um tiro aí. Falando aqui, né, da facada que ele tomou lá em 18 e do Trump que tomou um tiro ali, pegou de raspão na orelha em 2024. E disse mais, o Bolsonaro: ele teve o 6 de janeiro, eu o 8 de janeiro. Eu fiquei muito feliz com a anistia que ele deu. Eu espero que não precisemos esperar eleger um conservador em 2026 para fazer o mesmo aqui. Como assim, Bolsonaro? Então quer dizer que o 8 de janeiro foi seu? Porque o 6 de janeiro foi do Trump. Inclusive, se ele não tivesse sido eleito presidente, ele poderia, em breve, ser condenado por conta daquilo que aconteceu, invasão do Capitólio. Tem muitas semelhanças mesmo. É quando ele joga o 6 de janeiro para a conta do Trump e falou: eu tive o 8 de janeiro aqui, foi aí um ato falho, foi uma confissão sem querer. Situação delicada, hein, cidadão? E vai dizer mais aqui que em sua fala ele comparou as invasões de 2021 aos ataques de 2023. E lembrando, né, que a invasão nos dois países, ou as invasões nelas, se deram porque o pessoal estava insatisfeito, né, com a decisão, com a eleição lá na época do Biden e aqui com a eleição e já a posse do Lula. E disse mais aqui sobre o Mauro Cid. Ele afirma que as declarações têm sido absurdas, mas não culpa o Mauro Cid. Disse que o seu ex-ajudante de ordens está sendo chantageado. Podia falar por quem, né, Bolsonaro? Aqui vai dizer mais, né, que ele vai lembrar a matéria que ele está inelegível por 2 decisões do TSE, e ele voltou a defender que ele é o principal nome para derrotar o Lula em 2026. E disse: não faz sentido o Lula concorrer no Brasil ou outro candidato apoiado por ele sem oposição. Hoje eu sou oposição contra Lula. Qualquer outro nome que concorrer tem um sério risco de perder. Eu acho o contrário. Aqui, independente do que você acha do Lula ou do Bolsonaro, vamos ter clareza nas questões. O Bolsonaro tem uma rejeição altíssima. As pesquisas apontam isso. Por isso é que eu acho que qualquer outro nome da direita, do campo chamado conservador, que dispute contra Lula seja mais forte, mesmo que por enquanto as pesquisas não captem isso, que de fato as pesquisas mais recentes mostram que o Bolsonaro seria o candidato mais forte contra o Lula. Mas o Bolsonaro, quando esteve no poder, fez
tanta bobagem, falou tanta besteira, não só falou, como eu disse, fez, que quando você começa numa campanha a trazer isso de volta, as questões da pandemia, esse negócio de joia e muitas outras, a questão da economia, o povo vai se lembrar e falar, não queremos voltar nesse passado não. Então eu acho que para o Lula, caso ele tente uma nova eleição, o Bolsonaro disputando seria melhor, por conta da altíssima rejeição que o Bolsonaro tem. E que outro nome talvez não tenha. Talvez agora o Bolsonaro aparece vencendo Lula e outro perdendo, por conta de que muitos não conhecem e tal. Mas insisto, o anti-bolsonarismo ainda é muito forte. Como também é muito forte o antipetismo. Como foi forte o antipetismo em 2022. E o anti-bolsonarismo também. Por isso é que a tal da polarização, ela foi benéfica para o Lula e para o Bolsonaro. O Lula chegou a dizer que a polarização ela é boa e tal. O Bolsonaro também, os dois estavam tudo certo com a polarização. Porque os dois sabiam que se um nome da chamada terceira via crescesse nas pesquisas, naquele momento ali o mais bem colocado era o Ciro, que depois derreteu no final e terminou em quarto. Mas o Ciro ficou o tempo todo ali em terceiro. E foi alvo de ataques dos dois lados. Se o Ciro crescesse, o Ciro teria condições de, indo para o segundo turno, derrotar ou o Lula ou o Bolsonaro. Porque a rejeição ao nome dele era menor do que a rejeição ao Lula e ao Bolsonaro. Por isso é que era grande desafio do Ciro, chegar no segundo turno, porque se chegasse, ganharia as eleições. Como o Lula e o Bolsonaro sabiam disso, para eles era bom a polarização. Então eles se polarizavam, né, ficavam um contra o outro ali, sufocando o Ciro para não crescer, e deu o segundo turno muito apertado. O Lula venceu por pouco. Então esse é um ponto. Agora o Bolsonaro vai falar que sem ele não tem oposição? Tem. Isso aqui é discurso de tentar dizer que estão na ditadura, que estão querendo eliminar o opositor. Não. O Bolsonaro está inelegível. Então eles têm o direito de escolher outro nome, que está elegível. Pode ser a Michele, o Eduardo, especulam, Flávio, Tarciso. Então essa conversinha dele aqui é só para tentar sensibilizar, mas não sei se cola muito não. Aí fala aqui que vai tentar pedir autorização para ir nos Estados Unidos em fevereiro por conta de um evento que vai acontecer. Já falei disso aqui em outro vídeo, não vai liberar, mas faz parte para manter a narrativa de perseguido. Vai tentar no STF, o STF vai dizer não pode, como não pôde na posse do Trump, e fica essa ladainha, essa encheção de saco aí, como se ele fosse um pobre coitado perseguido. Pessoal, falar aqui agora que o Ministério Público de São Paulo, né, denunciou a gestão do Ricardo Nunes, porque apontou suspeita ao prefeito de São Paulo, capital, apontou suspeita de fraude na política habitacional de moradia social da prefeitura e assinou a justiça contra a gestão do Nunes. A ação civil pública também pede que a prefeitura interrompa novos pedidos de concessão de imóveis sob suspeita de fraude. O programa de habitação social prevê a concessão de incentivos públicos a empresas privadas que desejam construir moradias de interesse social, as famosas HIS, e de mercado popular, HMP, para pessoas de baixa renda. Segundo as regras, essas construções devem ser destinadas a famílias com renda de 1 a 3 salários mínimos, no caso aqui das HIS, né, de moradia de interesse social, e se for para o mercado popular, entre 3 e 6 salários mínimos e 6 a 10. A concessão dos incentivos está prevista no plano diretor, só que o detalhe, aqui vai dizer que às vezes tem ali gente sendo beneficiada na Faria Lima. Meu Deus do céu, Faria Lima tem ali talvez um metro quadrado mais caro de São Paulo. Não tem condição de alguém que ganha aqui, vamos pegar na maior, né, 3 a 6 salário mínimo, ter condição de pagar um financiamento, né, aqui, ó, falando aqui que tem metro quadrado aí que ultrapassa 20 mil reais. Então, alguém que ganha 1, 2, 3, 4, 5 salário mínimo não tem condição de pagar um imóvel nesse local. O que levanta a suspeita de que, né, por conta de terem, né, feito isso aqui, alguém está levando. A prefeitura diz, opa, que é um ato criminoso e que tem que apurar essas empresas que estão fazendo isso. Ela disse que vai continuar fiscalizando, monitorando. Então não é tão difícil achar quem está levando um por fora, não. Isso aqui é só pegar lá os contratos, quem foi a empresa que fez e chamar. Opa, peraí, por que você, empresa, liberou isso aqui, né, para essa pessoa? Tem fraude. Então, isso aqui é evidente, não é tão difícil de ir atrás. E a prefeitura, né, se diz aqui que, opa, ela também é vítima dessas empresas
que estariam ali, né, fraudando e tudo mais. Então vamos aguardar e torcer para que apurem e de fato essa destinação vá para quem realmente precisa e não para gente que não precisa. Eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais. Fiquem com Deus.